A paz do Senhor Jesus. Nós já estamos na lição 3, que tem como tema: a Bíblia é realmente a palavra de Deus? E queremos usar como versículo base 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é realmente a palavra de Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus para o homem. Por que a mensagem da Bíblia é tão eficaz? Por que alcança tantas pessoas e as convence de que precisam mudar de vida? Na verdade, o que é de tão especial nesse livro sagrado? E é nesse estudo que convidamos você para aprender e responder às indagações sobre esse assunto tão importante que envolve a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Para começar, queremos ler e mencionar o primeiro tópico desse estudo, que é uma pergunta: a Bíblia é a mensagem de Deus para o homem? Primeiramente, o que é a Bíblia? Podemos ver que a definição mais simples que encontramos das Escrituras Sagradas é esta: a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus e ela é a palavra de Deus. Ela é a mensagem de Deus para todos os homens. Nela encontramos o plano da salvação para a humanidade que está totalmente perdida. Nela nós encontramos o plano salvífico. Nela nós encontramos o plano da redenção. Nela nós encontramos o maior fundamento da fé cristã, que de fato é a salvação. E nós podemos encontrar nestes livros sagrados vários textos que apontam para o Senhor Jesus. Na verdade, todos os seus livros apontam para Jesus, o Salvador. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, como também ela é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Tudo que Deus desejou e deseja falar aos homens está registrado em um livro. A Bíblia é uma revelação completa e definitiva. Alguns têm procurado afirmar que Deus ainda tem dado outras revelações inspiradas, os quais podem, segundo eles, se comparar com a Bíblia. Vez por outra, aparecem pessoas declarando, aparecem pessoas afirmando ter recebido de Deus revelações para os últimos tempos. Revelações estas que, segundo eles, têm o mesmo valor que a Bíblia. Mas nós cremos pela própria palavra de Deus que não se pode acrescentar ou retirar coisa nenhuma ao que está escrito na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Na verdade, a Bíblia, ela é uma inspiração divina. E podemos ver aqui já no segundo ponto, falando sobre a inspiração da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Sua inspiração não é comum nem vulgar, é singular e única, porquanto é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é inspirada
pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele fala sobre essa inspiração que se encontra na sua segunda epístola, lá no capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Pedro, ele diz: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. A Bíblia mesma reconhece sua divina inspiração. Deus inspirou não só as ideias na mente dos escritores, mas também as palavras, uma vez que a palavra é a expressão do pensamento. Portanto, a inspiração divina da Bíblia não foi pensada, mas ela foi, de fato, falada. Há milhões de livros espalhados pelo mundo e todos foram escritos por autores falhos, propensos a cometer todo tipo de erro, todo tipo de falha. Porém, o autor da Bíblia, que é o próprio Deus, não falha, não erra, ele é fiel. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Portanto, a palavra de Deus é totalmente inspirada. E o terceiro ponto, queremos falar sobre as evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. As evidências que a Bíblia é a palavra de Deus são muitas, mas queremos apenas destacar algumas. Vejamos algumas. Primeiro, a Bíblia possui harmonia e unidade. Sua mensagem, apesar de ter sido escrita por cerca de 40 homens, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Existe uma unidade de pensamento. A coerência do pensamento de Deus transcorre de modo uniforme e progressivo através da Bíblia, através das Santas Escrituras. Segundo, o próprio Jesus testemunhou a respeito da palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo testemunhou acerca desta palavra. Jesus leu as Escrituras em Lucas capítulo 4, versículo 16, e tomou também como base de sua pregação e ensino, como está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 21. E quando foi tentado também pelo diabo, lá no deserto, Jesus ele usou a palavra de Deus. Portanto, Jesus testemunhou sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor. Terceiro, temos também na Bíblia Sagrada o testemunho do Espírito Santo em nós. Como o homem pode ter certeza da salvação e de sua filiação divina? Além da fé na palavra, o Espírito Santo que age em unidade com a palavra nos convence disso. Observe que só o Espírito Santo pode nos convencer de que a Bíblia é a mensagem de Deus para nós. Somente o Espírito Santo pode nos convencer de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o homem, a mensagem de Deus para a humanidade. Nenhum outro livro tem o poder de transformar pessoas ou nações. Somente a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas e como também das nações.
A palavra de Deus tem transformado pessoas em todos os tempos e em todas as partes do mundo. Nós podemos também observar que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela chegou até nós, ela chegou até você. Eu quero colocar alguns pontos importantes mostrando como a Bíblia chegou até nós. Observamos que certo dia Deus ordenou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 14, que diz assim: escreve isto para memória num livro. E essa mesma ordem foi repetida ao longo dos 1600 anos por cerca de 40 homens escolhidos por Deus. Assim surgiu o livro do Senhor, que hoje chamamos de Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia, o vocábulo Bíblia, vem do grego Bíblia, que é o plural de Bíblio, que é livro. E essa palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, no Antigo Testamento, que é Gebal, que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiro. Com o tempo, esse vocábulo acabou sendo usado para designar as Sagradas Escrituras. A palavra grega Biblos significa um livro ou os livros. Mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, a palavra Bíblia veio a designar o livro dos livros. As Sagradas Escrituras, a qual contém 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E esse livro precisa ser estudado. E esse livro precisa ser meditado. Para conhecermos toda a revelação da verdade de Deus, precisamos ler toda a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais sábio você se tornará. Ela vai orientar você. Você, em todos os seus caminhos, será de fato orientado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. E essa palavra, além de orientar você em seus caminhos, ela vai consolá-lo quando nenhum consolo de fato venha a ser possível em você ter. Mas a Bíblia, ela traz consolo para você. A Bíblia mostrará também para você o caminho da cruz e o levará ao céu. Observe isso, que a Bíblia mostrará para você o caminho da cruz e o levará para o céu. Eu quero encerrar esse breve estudo lendo algo interessante para você, dizendo para você que a Bíblia é a mensagem de Deus para você, meu querido ouvinte. A Bíblia é a mensagem de Deus para a tua vida. A palavra de Deus revela-nos o quanto Deus é misericordioso e bondoso. Através do relato bíblico, você verá que já no Éden, Deus prometeu que enviaria um Salvador para resgatar a humanidade perdida, a salvação da nossa alma. Embora tenha sido pela graça, custou um preço muito alto para o Pai. A vida de Jesus, seu Filho unigênito. Portanto, a Bíblia é a mensagem de Deus para você. E o centro da Bíblia é o Senhor Jesus, e que você venha crer na Bíblia, que você venha acreditar na palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.